Senhoras e senhores, nosso muito bom dia. Nós daremos início agora ao nosso primeiro simpósio sobre elaboração de projetos em segurança contra incêndios do Estado de Santa Catarina. Simpósio este, parceria entre o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e o Conselho Regional de Engenharia do Estado, o nosso CREA. Gostaria de saudar a todos, é uma grata satisfação tê-los, senhores e senhoras, também no 16º Senabom, Seminário Nacional de Bombeiros, evento que inicia-se hoje à noite. O nosso evento, o nosso simpósio hoje, ele ocorre como se fosse um pré-Senabom, então, é uma novidade, a bem da verdade, em seminários de bombeiro em todo o Brasil. E a partir de hoje à noite, inicia-se a feira técnica de segurança contra incêndio e de atividades operacionais dos corpos de bombeiros, e amanhã pela manhã nós teremos então a abertura oficial do seminário do Senabom, Seminário Nacional de Bombeiros, para o qual todos os senhores e senhoras serão muito bem-vindos. Eu queria só informar que este auditório ele apresenta duas saídas de emergência, a primeira localizada aos fundos, eventualmente exatamente aquela pelo qual os senhores e senhoras entraram. Temos uma outra saída de emergência localizada aqui à direita de vocês, aqui à frente do auditório, e saindo em seguida para o hall de entrada, os senhores localizarão a escada de emergência ou a rampa de emergência, conforme a localização dos senhores, a proximidade em relação às portas. Para iniciar então o nosso primeiro simpósio, eu convidaria o Coronel Edson Luiz Biluc, ele que é diretor de atividades técnicas do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Coronel Biluc, por gentileza. Eu convido também o engenheiro Celso Termes Leal, engenheiro eletricista, vice-presidente do CREA, representando neste ato o senhor presidente do CREA, o engenheiro Carlos Alberto Quita Xavier. Eu convido também para que venha à frente o engenheiro Nelton Baú, assessor da presidência do CREA. Eu convido então para que faça uso da palavra o senhor Coronel Biluc, diretor de atividades técnicas do Corpo de Bombeiros Militar. Senhoras e senhores, bom dia. Olhando aqui, é um prazer, eu estou bem comovido aqui em relação a estar presente nesse evento, porque pela primeira vez, Baú e Celso, que após quase 30 anos de atividades técnicas, que eu estou dando uma palestra para engenheiros, para uma turma de 200 e poucas pessoas. E isso é interessante, né? É importante, porque quando eu fui trabalhar em 94, quando Eric Camboriú assumiu o comando, existia uma briguinhas internas de CREA e bombeiro na questão de personalização e tudo. Perdi um relógio e tudo mais lá por pagar por uma ação judicial, mas o importante de tudo é o seguinte, que desde aquela época até hoje, nós estamos trabalhando com integração, e isso é o resultado, em trabalhar em parceria, para justamente para entender o que é atividade técnica. Quem sai ganhando são os consumidores, né, a população em geral. Senhores, sobre esse evento, esse simpósio, que foi uma conversa nossa, com o engenheiro Baú, né, promovido pela presidência do CREA, foi justamente trazê-los aqui e também trazer a equipe da DAT para fazer a apresentação de cada um, para nós trabalharmos sobre padronização. Tem muita gente do interior aqui do estado de Santa Catarina, como também sou do interior, e nós notamos algumas diferenças pontuais em cada cidade. Às vezes o trato com a pessoa, o jeito de dar um parecer, de analisar um projeto, isso é inerente, é comum entre quem analisa e quem elabora. E nós queremos ter essa oportunidade hoje, né, nesse momento, de tentar resgatar ou melhorar essa aproximação. O Major Godinho depois vai fazer a apresentação da N01, hoje no final da tarde, mas assim, senhores, vocês têm a primeira ponta dos bombeiros lá na sua cidade.
Então, vocês vão entrar com um projeto preventivo, vão analisar. Se existir dúvida em relação à análise do projeto, pareceres, tu tem uma segunda instância que é justamente a DAT, os nossos oficiais aqui que trabalham para resolver isso aqui. Nós queremos resolver o problema, não criar mais problemas. Entenderam essa jogada? Então, vocês têm essa responsabilidade de trabalhar em conjunto conosco. O que nós vamos fazer hoje, senhores e senhoras, em relação ao simpósio, ninguém está com interesse aqui de ensinar a fazer projetos. Muito pelo contrário, não somos engenheiros, temos um conhecimento amplo nessa área de experiência de atividade, somos peritos de incêndio. O que nós pretendemos aqui é repassar para os senhores e senhoras algumas questões pitorescas da atividade de cada sistema. Quais são os nossos gargalos no dia a dia do projeto, para que vocês tenham essa noção. Que como também eu também do ministro leciono, eu tenho 3 filhos engenheiros, uma arquiteta, uma engenheira civil ambiental, e sei muito bem dessa situação da atividade. A questão da formação hoje universitária, que ela tem essa questão de técnica pendente no ponto. Então agora seria a oportunidade de nós trocarmos informações de todos os sistemas preventivos, mas nós vamos ter 30 minutos de exposição e 20 de debate. E esses 20 de debate, senhoras e senhores, o que nós queremos é o seguinte, que vocês aproveitem esse momento para apresentar críticas, sugestões de cada sistema preventivo ou de alguma dúvida que tem em relação ao atendimento, que vai ser o Godinho também nessa parte, que nós estamos revisando as nossas normas de segurança contra incêndio. E é fundamental que vocês, são os nossos impactados, possam participar. Está sendo gravado esse evento, a capitã Isabel depois vai fazer um relatório para nós utilizarmos, e no final da tarde eu vou apresentar a proposta da revisão de norma, como nós estamos tratando, e um estudo de caso da N06 Gestores de Incêndio, que já está no mercado como consulta pública para os senhores verificarem a diferenciação. Mais uma vez, então, para os senhores e senhoras, fico feliz por estar presente, que agradeço a oportunidade e vamos trocar informações. Mas, senhores, aproveitem esse momento, porque eu acho que vai ser o único, em algum tempo, que vocês vão ter a oportunidade de conversar conosco, com a diretoria, sobre o que está acontecendo nas suas cidades e também as dúvidas de projetos, certo? Isso é uma coisa fundamental para nós. Mais uma vez, obrigado e até mais. Muito obrigado ao Coronel Biluc. Eu convido então o engenheiro Nelton Baú para que faça uso da palavra. Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar e agradecer a presença de todos os colegas que responderam ao nosso chamamento, no sentido de virem a este evento, no qual a gente há muito tempo está batalhando, junto com a corporação catarinense, na qual vai dar resultado na elaboração dos projetos preventivos contra incêndio. Queria agradecer também ao Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina pela parceria, em nome do Coronel Biluc e Coronel Vanderlino, onde a gente, e demais membros da equipe, onde a gente vem trabalhando já há 3 ou 4 anos, buscando essa integração que hoje já rendeu inúmeros frutos. Aproveitem bastante a questão da pós-explanação das principais INs pela corporação, que fazem com que sejam elaborados os projetos, colaborando com sugestões nas quais vocês acham pertinentes para que sejam necessários na elaboração dos projetos. Então, eu desejo um bom evento a todos e, mais uma vez, agradeço a parceria na qual a gente vinha buscando há muito tempo. Vamos, talvez, entrar na história do Corpo de Bombeiros do CREA por realizar o primeiro evento de integração entre as duas instituições, as quais são responsáveis pela segurança em todos os estabelecimentos catarinenses. É isso aí, obrigado. Gostaria de convidar os engenheiros e os bombeiros militares que estão ao fundo. Nós temos lugares aqui à frente ainda. Fiquem à vontade, por gentileza. Eu convido então para o seu pronunciamento o engenheiro Carlos Leal, ele que é vice-presidente do CREA e representa neste ato o engenheiro Celso Leal, vice-presidente do CREA, que representa neste ato o engenheiro Kita Xavier, presidente. Bom dia a todas e a todos. Quero aqui saudar o coronel Edson Biluc, o tenente-coronel Vanderlino e saudar toda a corporação do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, essa brilhante instituição que este ano completou
90 anos de fundação e com grandes serviços prestados à nossa sociedade. E desde daquela tragédia da Boate Kiss, alertou todo o país com a questão preventiva de incêndio. E o CREA e o Corpo de Bombeiros, então, começaram a desenvolver um grupo de trabalho naquela oportunidade e para frente, e que hoje culmina com essa plateia cheia, com esse trabalho brilhante, e que um trabalho que nós deveremos dar uma continuidade muito grande, inclusive levando para as nossas entidades de classe. Quero aqui também saudar o engenheiro Nakazima, presidente da Associação Catarinense de Engenheiros, que terá também responsabilidade de fazer com que a gente consiga multiplicar isso muito mais adiante, as nossas entidades de classe, pelo Estado todo, para promovermos treinamentos idênticos a esse e divulgação das novas normas que o Corpo de Bombeiros está lançando e desenvolvendo. O CREA de Santa Catarina, que foi fundado em 1958, nós tínhamos que levar as nossas ARTs, levar nossos projetos ao Rio Grande do Sul para registro no Conselho Regional. Antes, o Santa Catarina levava todos os projetos e fazia as ARTs para o Rio Grande do Sul. De 1958 para cá, hoje estamos com 65 mil profissionais, cerca de 65 mil profissionais, dos quais cerca de 48 mil profissionais de nível superior e 14 mil profissionais de nível técnico. Este ano nós tivemos já anotado 283 mil ARTs, sendo isso praticamente mais de 1.200 ARTs por dia útil sendo anotadas. Então, a responsabilidade é muito grande. Nós deveremos, e sabemos que muitas deixam de ser preenchidas, e aí nós temos que lutar, o CREA, o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, para que os projetos preventivos de incêndio sejam elaborados de acordo com as normas e que mais vezes sejam inspecionados os edifícios também, porque nós temos muitos edifícios há muito tempo que foi feito o projeto e depois não é dado manutenção. Então, anualmente, a cada 5 anos, a gente deve estar lá passando, vendo, e essas normas vão trazer claro para nós essa responsabilidade de tempos e tempos de quando uma instalação tem que ser certificada. Então, é gratificante com esse grupo de trabalho que foi criado, ver essa casa cheia e desejar a vocês um grande dia de trabalho, um grande dia para aproveitar esse treinamento e parabenizar o Corpo de Bombeiros por esse evento nacional que está sendo realizado aqui em Santa Catarina e já de sucesso. Nosso muito obrigado. Bom, nossos agradecimentos então ao Coronel Biluc, engenheiro Celso e engenheiro Baú. Convido os senhores então, à exceção do Coronel Biluc, que pediria que permanecesse, convido os demais a sentarem-se novamente. O Coronel Biluc gostaria de fazer a apresentação da equipe que compõe a Diretoria de Atividades Técnicas aqui de Florianópolis, da capital, exatamente para que os senhores tenham o contato visual, né, com a nossa equipe e possam eventualmente, até na hora do cafezinho, enfim, na hora da saída, trocar alguma ideia, né? Eu acho que isso é importante também. Nem sempre conseguiremos responder a todas as perguntas durante o seminário. Coronel Biluc, por favor. Convido o pessoal da DAT para estar aqui na frente, por favor. Vocês trocam informações por telefone, por e-mail, o famoso DAT Consulta, já usaram isso ou não? Então está na hora de conhecer quem são as pessoas atrás, na ponta aqui para acertar. O Verzova, cadê? Pereira? Clemente, está faltando.
Eu pediria para cada um, o microfone, dar-se seu nome e a função de vocês que fazem no DAT, tá bom? Para ser mais dinâmica. Bom dia a todos, eu sou o Tenente Coronel Alexandre Vieira, sou chefe da divisão de perícia e assessoro em várias outras áreas na diretoria também. Bom dia a todos, eu sou o Major Godinho, chefe da divisão de normatização. Bom dia a todos, sou o Major Vidal, hoje eu respondo pela divisão de engenharia contra incêndios. Na prática, aquele que responde juntamente com o Cabo Robson, que vai se apresentar em seguida, as dúvidas que os senhores têm aí com relação às normas, interpretação de normas e sistemas. Bom dia a todos, eu sou a capitã Isabel e trabalho na divisão jurídica da divisão da Diretoria de Atividades Técnicas. Bom dia, eu sou o Tenente Fregapani, trabalho como subchefe da divisão de normatização. Bom dia, sou o subtenente Constantino Clemente. Estamos trabalhando no convênio com a Agência Nacional do Petróleo. Iniciamos em 2010 o primeiro convênio, o segundo convênio em 2013 e estamos trabalhando agora no terceiro convênio. Bom dia, Sargento Pereira Alves, eu sou auxiliar de atividades técnicas. Bom dia, senhores. Cabo PM Robson, trabalho no DAT Consulta juntamente com o Major Vidal. Estão faltando duas pessoas aqui. O Tenente Coronel Coelho, que é assessor jurídico nosso, ele vem à tarde dar uma palestra sobre regularização de edificações, que é a N05 e a 01. E o Tenente Wagner, que ele está indo para Málaga, Espanha, para fazer uma apresentação, um trabalho sobre saídas de emergência e dimensionamento. Então, a pessoa tem fora de série, conseguiu essa proeza e temos que pegar a oportunidade para discutir, porque o mundo é redondo, ou seja, o que se faz aqui pode ser feito lá e trazer experiências. Queria aproveitar o último momento também para os senhores, que quinta-feira, das 14 horas às 15 horas, nós teremos uma palestra com o professor, engenheiro civil Antônio Fernando Berto. Ele é um mestre e é o diretor do IPT, na parte de Laboratório de Ciência do Fogo. E a palestra dele, o tema é sobre qualidade de materiais de segurança contra incêndio. Na verdade, seria avaliação e conformidade. É um tema muito importante, talvez eu faça uma pequena abordagem na alarme de incêndio, mas eu gostaria muito que os senhores, se não pudessem participar na quinta-feira, mas depois recebessem conosco por e-mail a apresentação do professor, que a qualidade é importante. Nós somos engenheiros, bombeiros, mas sim se fala em qualidade dos materiais e temos fabricantes presentes aqui também dessa participação, tá certo? Obrigado, pessoal, pode voltar para lá. E essa aqui é a equipe que trabalha no dia a dia com vocês nessa atividade. Vamos trabalhar então? Todos bem? Todos tranquilos? O ar foi ligado? Obrigado, Emily. O ar-condicionado foi ligado, eu acredito que agora o conforto será um tanto quanto maior para todos nós aqui. Então, gente, uma grata satisfação, mais uma vez, tê-los conosco, os senhores e senhoras engenheiros, e também os bombeiros militares aqui presentes. Sou o Tenente Coronel Vanderlino, estou atualmente na função de subdiretor de atividades técnicas. Eu sou bacharel em administração pela UFSC, mas acredito que o que me credencia hoje a falar a um grupo tão seleto de engenheiros e engenheiras são os meus 29 anos dentro do Corpo de Bombeiros, a minha experiência profissional dentro do Corpo de Bombeiros e o curso de perícia em incêndio e explosão que eu fiz em conjunto Universidade de Brasília e Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Nós falaremos hoje então acerca da IN9, saídas de emergência. Vamos estudar alguns conceitos relacionados à evacuação de edifícios, comportamento das pessoas em situação de emergência, importância da fumaça na evacuação de edifícios, princípios gerais sobre a movimentação de pessoas e os principais cuidados com o projeto de saídas de emergência. Antes de mais nada, é importante que nós tenhamos em mente que para projetar uma boa saída de emergência, nós precisamos conhecer, em primeiro lugar, as normas brasileiras relacionadas ao tema. Eu cito algumas na apresentação, a 9077, a 9050, mais recente, a norma de acessibilidade, a norma de escada pressurizada e assim por diante, a norma de portas automáticas, barra antipânico e ainda a norma que fala acerca de guarda-corpo de edificações. Precisamos ainda conhecer a norma americana, que fala de saída de emergência, que é
a NFPA 101, chamado Código da Vida, estudos do professor Antônio Lessa Coelho, ele que é engenheiro civil da Universidade de Coimbra, em Portugal, tem vários estudos nesse sentido, em especial relacionado a cálculos de fluxo, né, relacionado a saídas de emergência. Estudos e experimentos do Tenente Wagner, como já disse o Coronel Biluc, ele estará apresentando seus estudos na cidade de Málaga, na Espanha, em breve. Estudos do professor Raul Reigo Failassi, tem livros escritos, inclusive, e os estudos da professora doutora Rosária Ono, né, que também já deve ser do conhecimento de vocês. Bom, e naturalmente, para um bom projeto, né, de saída de emergência, também, obviamente, a Instrução Normativa 09 do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, instrução normativa que, aliás, está em revisão, né, e todos os senhores e senhoras terão a oportunidade de participar. Aliás, é primordial que os senhores e senhoras participem da elaboração desta norma conosco. Bom, vamos iniciar falando de comportamento adaptado e comportamento inadaptado, né? Quando se trabalha em incêndio, é muito natural que o comportamento das pessoas se afaste daquele padrão normal em condição de segurança e tal, porque nós teremos a presença de fumaça, gases tóxicos, é uma situação diferenciada, então é natural que o comportamento das pessoas seja um tanto quanto alterado. O principal comportamento inadaptado mais conhecido é o pânico. Felizmente, apesar de ser o mais conhecido, não é o comportamento mais comum. Muitas vezes a gente tem a pessoa em situação aflitiva ou de estresse, né? A pessoa sai gritando, a gente imagina que ela esteja em pânico. Na verdade, não é bem assim, né? O pânico é o comportamento extremo e, felizmente, é o menos comum observado em situações de incêndio. Alguns estudos aqui feitos pelo professor Antônio Lessa Coelho, ele cita isso no livro dele de 2010, né? Ele cita ali então os principais, dentre os principais comportamentos inadaptados está exatamente a reentrada na edificação, né? Estudo na Inglaterra indicam que 37% das pessoas entram novamente no local do incêndio para tentar combatê-lo, ou 20% para observar o incêndio, 14% para salvar valores pessoais, chamar os bombeiros 2%, alguns para avisar terceiros, outros para ajudar no combate. Então, o ato de reentrar na edificação sinistrada certamente será um problema, né, tendo em vista que você terá uma pessoa entrando enquanto outras precisam sair utilizando as saídas de emergência. Tá? Comportamento masculino e comportamento feminino. Os homens normalmente procuram chamar os bombeiros, deixar o edifício ou procurar familiares. As mulheres já têm um comportamento diferente e mais curioso até, interessante. As mulheres preferem procurar a origem do fogo e procurar os extintores de incêndio. Vejam que a participação feminina é até mais ativa do que a participação masculina. 1-0 para as mulheres. Parabéns. Os resultados, né, de estudos relacionados ao comportamento humano em incêndio nos dão conta de que os ocupantes preferem sair pelos locais onde já estão familiarizados. Né? Aquele local por onde a pessoa entrou é o local que ela conhece. Tá? 70% das pessoas preferem a saída que está no seu campo visual. E os outros 30% do público preferem, então, em segundo plano, aquela saída que está sinalizada, mas a porta não está no seu campo visual. Tá? Então, vejam quanto isso é importante quando nós projetamos uma saída de emergência. Tá? Vamos fazer uma dinâmica bem rapidinho? Pode ser? Para a gente dar uma trabalhadinha? Eu queria convidar a pessoal que está sentado nas cadeiras à nossa direita para que se colocassem de pé, se possível, por favor. O pessoal aqui da esquerda vai só observar, ok? Então, eu pediria então aos senhores e senhoras que fechassem os olhos agora e eu vou dar um comando para vocês. Fecha os olhos, por favor. Obrigado. Eu vou dar um comando para vocês. Vocês, sem se movimentar, sem dar nenhum passo, vocês vão tão somente quando eu der o comando será fogo. Quando eu falar fogo, os senhores e senhoras vão se virar para a saída de emergência. Quando eu falar fogo, 3, 2, 1, fogo. Pode abrir os olhos, por favor? Todos se considerem em condição de se dirigir à saída de emergência? Ok? Tranquilo? Obrigado, gente. Pode sentar, por favor.
Percebam que ninguém, felizmente, se virou para lá, né? Para o lado esquerdo. Então, nós estamos com uma boa referência aqui do nosso lado direito. As duas saídas estão à nossa direita. Tá? É possível que muitos tenham se voltado para trás, inclusive. Por quê? Foi exatamente o local por onde todos vocês entraram. Então, a preferência, 70%, isso é natural, é nosso, é do comportamento humano, é que nós nos voltemos para a saída por onde nós entramos. Que nem sempre é a saída de emergência, muitas das vezes essa é a própria entrada da edificação, né? E muitas das vezes ela é uma situação que envolve uma escada comum, uma porta comum, né? E nem sempre será a saída de emergência. Tá? Mas tenhamos isso em mente quando estivermos trabalhando, então, os nossos projetos. A influência da fumaça no comportamento humano, não é? Não resta dúvida, o que mais mata em incêndios é a fumaça, não é o fogo, não é a temperatura, é a fumaça e os gases tóxicos. Tá? Em seguida, o Tenente Coronel Alexandre vai falar a respeito disso. Por quê? Ela diminui a velocidade de movimentação, aumenta a instabilidade emocional e pode gerar a interrupção do movimento e, eventualmente, gerar, inclusive, o pânico. Para que se mantenha em movimento, as pessoas precisam ser capazes de identificar a saída. Se a pessoa não enxerga a saída, ela interrompe o seu movimento. Tá? E a pessoa também precisa ter a possibilidade de estimar a distância a percorrer em meio à fumaça. Vejam os estudos do professor Lessa mais uma vez. Quando a visibilidade está de 0 a 60 centímetros, em torno de 29% das pessoas interrompem o seu movimento e têm a intenção de retornar ao local de origem. Ou seja, é uma situação em que a visibilidade é bastante restrita. Né? Conforme a visibilidade, o grau de visibilidade vai aumentando, ali ó, de 2,10 metros a 3,60 m, já baixa para 25%. Nos estudos feitos na Inglaterra e nos estudos feitos nos Estados Unidos, em torno de 22%. Lá, quando nós baixamos, então, para 11 metros a 13,6 metros de visibilidade, né, os estudos na Inglaterra apontam que apenas 1% das pessoas retornam, interrompem o seu caminhar e retornam, e nos Estados Unidos ninguém interrompe seu caminhar, continua e passa pelo meio da fumaça, até talvez em função de questão de familiarização com o treinamento, exercícios de evacuação e assim por diante. Tá? Claro que são estudos feitos em cima de casos reais de incêndio, então isso pode variar, né, de acordo com o nível cultural, de acordo com o país e tal, mas aqui nós já temos uma ideia, né, interessante do quanto a visibilidade impacta o movimento das pessoas. De modo geral, o movimento das pessoas ele pode ser caótico ou livre. Nós classificamos o movimento caótico como aquele, digamos, se nós saíssemos agora todos juntos, né, para tentar sair pela porta, uma das duas aqui, nós estaríamos esbarrando uns aos outros, né, enquanto que no movimento livre, nós conseguimos nos movimentar livremente aqui pelo salão, pelo vão central aqui, e sair sem que uma pessoa interfira com o seu movimento, o movimento da outra. Né? Então, esse seria um movimento livre. É um movimento desejado, é o movimento livre, né? Mas em situação de emergência, o comum é o caótico. A caracterização do movimento em saídas de emergência, ele é baseado em 3 grandezas fundamentais, né? A densidade, a velocidade e o fluxo. Então, sempre que nós trabalhamos tanto a norma de segurança quanto um projeto em si, nós estamos trabalhando com densidade, velocidade e fluxo de pessoas. Tá? Nós queremos manter a dinâmica do movimento, então nós queremos manter essas grandezas equilibradas, tá? Para que nós não tenhamos nenhuma alteração. O aumento excessivo da densidade ele provoca um desconforto no movimento. Né? Isso também varia dependendo do ambiente, dependendo do grau de interação das pessoas. Né? Se é um grupo familiar, a tendência é que nós não tenhamos problema em ficarmos mais próximos uns dos outros. Os movimentos em percursos horizontais é onde nós temos a maior fluidez. Ou seja, é exatamente o percurso que deve ser preferido em um projeto é o percurso horizontal. Né? Então, quanto mais horizontal for a rota de fuga, tanto quanto melhor. Né? As rampas são aqui consideradas ainda dentro do percurso horizontal, mas alguns cuidados são importantes. Tá? Em aclives, a velocidade da rampa diminui em torno de 2% a cada grau de inclinação. Em declive, a velocidade ela aumenta até uma inclinação de aproximadamente 7 graus. Tá? 7 graus, fazendo aí a conversão, fazendo as contas aí bem certinho, equivale a aproximadamente 12,5% de inclinação. Tá? Então, uma rampa ótima, ela estaria aí até 12% de inclinação.
Mais do que isso, perdão, quando nós aumentamos a inclinação, a tendência da velocidade, ao invés de aumentar, pelo contrário, é diminuir. Tá? Então, o nosso topo aí ideal, nossa rampa ótima estaria na faixa de 10% a 12,5%, que é exatamente o que diz a norma atualmente, dependendo da situação. Tá? As escadas, essas limitam o fluxo, é a pior condição. Tá? Os estudos de Fruin, citados por Antônio Lessa Coelho, nos dão a ideia de que a escada, o ideal seria uma densidade de 2 pessoas por metro, velocidade de meio metro por segundo e um fluxo de 1,18 pessoas metro por segundo. Tá? Os métodos de determinação de tempo de percurso dependem basicamente de características físicas do prédio e das pessoas e o comportamento das pessoas. O problema é que o comportamento das pessoas é algo subjetivo, né? Não há como prever em um projeto exatamente qual será o comportamento, mas é possível estimar qual será o comportamento. Né? Então, o grande desafio, em nosso entendimento, é exatamente modelar o incêndio em função do ambiente que está sendo projetado e considerar a subjetividade do comportamento das pessoas. São esses dois grandes desafios aí que os senhores e senhoras e nós, né, como Corpo de Bombeiros, temos a enfrentar. A correta avaliação de saída de emergência ela deve levar em consideração a temperatura do incêndio, a concentração de gases tóxicos, as condições de visibilidade, o comportamento das pessoas, como já foi dito, e a capacidade de deslocamento das pessoas. Imagine um local que os senhores têm pessoas com restrição de locomoção. Pode ser um hospital, né? Pode ser um asilo, por exemplo. Então, tudo isso precisa ser melhor trabalhado. Né? As escadas precisam ser facilmente visualizadas, degraus em proporção para o passo adequado, pela fórmula de Blondel, os degraus em geometria uniforme, corrimãos contínuos e largura suficiente para evitar os bloqueios. Né? Eu vou citar agora aqui alguns exemplos dos problemas mais comuns encontrados em projeto e vistoria relacionado a escadas. Essa aqui é uma situação prevista no artigo 23, parágrafo 2º da IN 9, atual. É quando a escada, enclausurada, protegida, à prova de fumaça ou pressurizada, ela segue até o subsolo. Seria uma situação errada. Né? O desenho mostra a situação correta, que é quando a escada ela não tem continuidade até o subsolo. Então, o ideal é que nós tenhamos a saída, a descida da escada no pavimento de descarga, no piso de descarga. Esse desenho é da norma brasileira 9077, vocês já conhecem, né? E o acesso ao subsolo, então, seja feito por uma escada independente. Perdão, pode ser na mesma caixa, tá? Mas que haja uma compartimentação. De modo que a pessoa, na sua descida, ela não prossiga caminhando e vá até o subsolo automaticamente. Os senhores precisam fazer com que o público saia no pavimento de descarga. Tá? Essa é uma situação muito comum encontrar problema de alteração tanto em projeto quanto em vistoria. Outra situação relaciona-se aos degraus balanceados versus os degraus em leque. O desenho à nossa esquerda mostra os degraus balanceados, artigo 28 da IN, eles são admissíveis. Né? Na prática, a execução a gente sabe que não é muito comum, nem muito simples, e os degraus em leque, esses não são aqui, esses não são admissíveis, justamente por esse probleminha aqui, que causa, né, a falta de espaço para que as pessoas possam pisar, justamente do lado do centro da escada, que é onde nós teremos a maior densidade de pessoas fazendo curva, né? E a menor velocidade, portanto. Então, aqui repete aqui a questão dos degraus em patamares, né, que seriam os degraus em leque, situação não desejada em projeto. Okay? Na escada enclausurada à prova de fumaça, uma coisa muito comum é a ausência do duto de entrada de ar. Então, a escada enclausurada à prova de fumaça ela tem que ter 2 dutos, um de extração de fumaça e um de entrada. Então, é comum, né, por esquecimento, por falha, enfim, ou por uma outra situação de questão estrutural do próprio projeto, ou de arquitetura, enfim, é comum encontrarmos a ausência do duto de entrada de ar. Tá? E a tomada de ar do mesmo duto, localizada ou na garagem, ou em um outro ambiente que esteja propício à captação dos gases do incêndio. Então, também é uma situação não desejada, não é isso? Nós queremos que entre ar puro dentro da escada, e não o ar tomado pela fumaça e gases do incêndio. Tá? Nos hospitais, a grande questão é a largura, né, gente? A gente precisa manter uma largura
das escadas em hospitais de pelo menos 2,40 metros para possibilitar a descida ou subida com macas. Tá? Então, é muito importante também observar essa questão. Tá? Bom, alguns eventos extremos em evacuação urgente, seja ela incêndio ou não, né, estudados por Helbing e outros, nos apresentam que as pessoas se movem mais rápido que o normal. Isso pode ser um problema numa saída de emergência. Né? Os indivíduos começam a pressionar para sair e as passagens pelos vãos, pelas portas, pelas restrições de corredores, elas tornam-se descoordenadas. Então, aquele fluxo normal, ele acaba sendo interrompido junto às portas. Né? As pressões tornam-se perigosas. Já vou mostrar um vídeo a respeito disso. As pessoas caídas agem como obstáculos e acabam sendo pisoteadas muitas vezes. Aumenta a tendência ao comportamento de massa, aquele famoso estouro de boiada, né? Quando todo mundo segue o mesmo fluxo, nem sabe se segue para o lugar certo, né? E as saídas alternativas são negligenciadas. Tá? O incêndio, nesse caso, ele agrava porque ele dificulta o movimento das pessoas, contribui para a maior instabilidade emocional e altera o tempo de abandono. Novamente, repito, por questão da presença de fumaça. Tá? Eu vou mostrar um vídeo agora em seguida. Esse aqui é um experimento que foi feito dentro do Corpo de Bombeiros, envolvendo bombeiros militares, para que nós pudéssemos visualizar como se comporta uma multidão. Nós teremos em torno de 200 pessoas ali trabalhando, para uma saída emergente, tá? Em emergência, melhor dizendo. Então, foram colocados, esse estudo aqui do Tenente Wagner, foi que ele colocou uma câmera nessa posição, dentro de um ginásio de esportes. No hall de entrada do ginásio, ele colocou, né, a aglomeração de pessoas e utilizou para o estudo como é que seria todas essas pessoas saindo por um único local com 1,12 metro de largura. Esse foi o experimento. Tá? Depois, no vídeo, os senhores perceberam também que há uma câmera sobre a porta e uma outra câmera que estava num veículo que estava à frente da saída. Nós vamos rodar o vídeo agora. Antônio, por gentileza, pode rodar para mim? Percebam ali então, né, as câmeras. Ó, essa de dentro do ginásio, essa sobre a porta e essa aqui, a câmera na saída. Só esperar um minutinho para que o vídeo possa rodar. Percebam a turbulência, gente, olha o que acontece, ó. A pessoa está quase saindo, de repente ela, esse rapaz aqui, ó, por exemplo, ó, ele quase saiu, ele volta, olha lá, olha onde ele vai, e perceba que ele é um dos maiores do grupo, ó, ele quase tinha saído, agora sim, ó, ele consegue, em função da pressão, fazer com que, né, a saída, é até engraçado, né, perceber isso aí, porque, claro, para aluno bombeiro torna-se brincadeira, né, mas isso resultou de um estudo científico extremamente importante, que a gente passa a perceber como as pessoas se movimentam nessa situação. E lembre-se, ali não havia fogo nem fumaça. Tá? Tony, pode falar, por favor. Ó, vejam o quanto demora, né? A saída, claro, temos somente uma porta. A ideia do estudo era exatamente trabalhar a questão de fluxo, né? E estudar em quanto tempo era possível evacuar aquela quantidade de pessoas em 1,12 metro de largura e depois fazer os comparativos aí com o atual nó. Bom, acho que vocês devem ter percebido uma questão que acontece muito em saída de emergência, que é a formação de arcos próximo à abertura. Tá? Esses arcos, se na engenharia eles são importantes e interessantes, né, como uma estrutura autoportante, tá? Na saída de emergência a situação é inversa, ele torna-se um problema, ao passo que as pessoas acabam, pela pressão que exerce, a tensão, né, entre uma e outra, acaba gerando um bloqueio na saída, gente. É isso que acontece em saída de emergência, tá? Quando nós temos a aproximação da porta. Então esse arco se forma, a pressão vai aumentando, né? Para quem vem lá de trás está querendo sair também, então a pressão vai aumentando até o ponto que essas pessoas conseguem sair e o arco se rompe, para em seguida o arco se formar novamente. Então o que nós temos na prática são ondas, em função dos arcos que se formam e se rompem, se formam e se rompem. Tá? Se fôssemos colocar numa curva, apareceria um dente de serra, né? Aqui, demonstrando o fluxo de saída parada, ok?
Aquele rapaz que eu chamei a atenção no vídeo, ele está simbolizado por esses números aqui, ó. Ele fez todo esse caminho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele foi lá atrás, né? Para somente depois ele vir na posição 8, 9, 10, até ele conseguir sair, porque a multidão o empurrou. E percebam que ele era um dos maiores, um dos mais fortes do grupo. Tá? Imaginem então nós, né, os menorzinhos aqui. Depois esse experimento foi validado com um simulador, ele se aproximou bastante, né, da prática, com a previsão em simulação. Tá? A curva em azul é o experimento, a curva em vermelho é a simulação, a modelagem matemática. Tá? Então o resultado final se aproximou bastante. A prática com a modelagem matemática está, digamos assim, validando, né? Uma coisa valida a outra. É sempre importante chamar a atenção aqui, gente, para a Lei 16.157, será melhor trabalhada pelo Tenente Coronel Coelho. Ela é muito clara ao dizer no seu artigo 4º que é proibida a realização de show pirotécnico em ambientes fechados. Não importa o tipo de artefato pirotécnico, ambiente fechado não comporta show pirotécnico. Ok, senhores e senhoras? Se isso acontece, às vezes os senhores projetam um edifício como esse, né, ou liberam um evento como esse, e vocês não sabem, né, muitas vezes o responsável pelo evento está preparando um show pirotécnico lá dentro, os senhores assinaram a ART e ele vai fazer um show pirotécnico. A lei não permite. Tá? Eu vou citar um exemplo para que vai ficar bem claro por que isso não é possível. O filme mostra a Boate Station em Rhode Island, Estados Unidos, no ano de 2003, 20 de fevereiro de 2003. Qualquer semelhança com o que vocês viram recentemente não é mera coincidência. Perceberam que o incêndio começou lá? A pessoa que está filmando já percebeu que o incêndio está saindo. Ok? Gente, é a situação real, tá? Agora a música parou, né? Esse é o alarme de incêndio, estão ouvindo? A pessoa que estava filmando, ela se antecipou a saída, então ela já está quase na rua já. Está na porta de saída. Percebam a fumaça já, pessoal. Tá? Desde o palco até já o ponto de saída, aproximadamente 25 metros, tá? Percebo que a fumaça já toma conta de todo o ambiente. Lembra do efeito arco, gente? Ó, em função do efeito arco, as pessoas ficam presas à saída e não conseguem mais, então a própria pressão, né, de quem vem atrás impede a retirada dessas pessoas. Já passou, eu acho que vai repetir ali, a saída alternativa que ficava na lateral, aos fundos da boate, ela está vazia. Poucas pessoas saíram por ali. Tá? Lembram daqueles 70% que eu falei no início? Tá comprovado aqui, infelizmente. Né? As pessoas preferem sair por onde entraram. Bom, aí nessa altura nós temos já um ambiente totalmente tomado por fumaça, né? E infelizmente o resultado desse incêndio foram 100 pessoas que vieram a óbito e mais umas 2 ou 3 dezenas de pessoas feridas. Né? Percebam que há uma relação muito próxima com o incêndio que nós tivemos notícia no passado não muito distante, né? Foi o incêndio da Boate Kiss. Tá? O que diferencia aqui, gente? Pode parar, Antônio, por favor. Obrigado. O que diferencia o incêndio da Boate Kiss deste incêndio aqui? Na minha opinião, só uma coisa diferencia: o tipo de música. Todo o resto, né? Aqui na música
música nativista lá nos Estados Unidos era rock and roll, né? Mas todo o resto igual, idêntico a Boate Kiss, tá? Ou seja, uma tragédia que nós já deveríamos ter aprendido, o mundo deveria ter aprendido, e talvez não tenhamos, tanto é que tivemos 10 anos depois, em 2013, nós tivemos o repeteco, né? Da mesma tragédia, e infelizmente aqui com nossos irmãos gaúchos, né? na Boate Kiss, tá? Então, gente, artefato pirotécnico em local fechado, proibido. Está previsto em lei, não há como ser diferente. Ah, mas eu tenho fogos indoor. Não interessa. Não há como comprovar que aquele fogo indoor é realmente um artefato indoor. Foi o caso da Boate Kiss. Vou falar a respeito disso em seguida. Bom, como era a situação lá na Boate Kiss? Nós tínhamos o palco, acabamos de ver o vídeo. O palco, tínhamos algumas escadas aqui dentro. Né? A situação também é semelhante à da Boate Station dos Estados Unidos. Nós tínhamos aqui um hall de entrada, aqui um desenho apresenta uma saída só, mas na verdade nós tínhamos duas, né, separadas por um vão de 1 metro, eram duas portas, uma ao lado da outra, e depois lá na rua, daí sim, nós tínhamos uma saída única. Essa era a situação. Isso está na internet, no portal G1, tá, para quem quiser acessar e ver com melhores detalhes. Né? A situação então lá dentro, como é que ocorreu? As pessoas saindo, né, em função da fumaça, e outros problemas aqui é aquela questão dos bretes para controle de fluxo de entrada e saída das pessoas, é um outro problema em educação de reunião de público, e na rua também, gente, olha, observem, tínhamos também esses bretes metálicos aqui, para evitar que as pessoas saíssem e fossem direto, e permanecessem na calçada, né, não se queria que as pessoas fossem para a rua, mas em saída de emergência, em evacuação emergencial, isso torna-se um problema. Claro que no projeto, muitas vezes os senhores não prevêem isso. Isso muitas vezes é o proprietário que acaba colocando, né? Que acaba sendo um problema para todos nós. Então aqui novamente, né, infelizmente, Boate Kiss, como todos nós já sabemos, 242 mortes. Nossa missão, senhores e senhoras, Corpo de Bombeiros e CREA, bombeiros e engenheiros, é impedir que esse tipo de tragédia torne a acontecer. Essa é a nossa grande missão. E não adianta contar somente com o bombeiro. O bombeiro precisa contar com os engenheiros em primeiro lugar, tá? Para que nós então não tenhamos a repetição desse tipo de tragédia. Algumas comparações aqui feitas em simulação, como seria o caso da Boate Kiss, isso foi feito em conjunto com o CREA no Rio Grande do Sul, para saber se aquelas saídas eram adequadas ou não, né? O estudo demonstrou que não. Depois eu deixo à disposição de vocês, meu tempo está esgotado já, eu deixo à disposição de vocês. Mas o estudo feito pelo próprio CREA do Rio Grande do Sul, né? Alguns oficiais nossos participaram também, para demonstrar, para avaliar, né? Se as saídas da boate estavam adequadas ou não, de acordo com a norma brasileira. Tá? Isso também está no estudo do Tenente Wagner, que eu também deixo a indicação ao final nas referências. Tá? Então, como conclusão, senhores e senhoras, eu deixo aqui que o maior aprendizado para nós então seria, né, aprendermos com essas tragédias, tirar proveito, né? Acho que essas 242 vidas que passaram para uma outra vida, eu acredito nisso, elas nos deixam esse legado. Nós não podemos, né, deixar de, representando essas pessoas, né, aproveitar a situação lamentável e trágica para que nós possamos evitar que outras pessoas sofram com o mesmo mal. A ciência aplicada à elaboração de normas, percebemos ali uma série de estudos que ainda precisamos prosseguir para avaliar se a nossa norma está adequada ou não. Isso é importante. É claro que quando os senhores projetam de acordo com uma norma, os senhores estão respaldados na norma. Tá? Mas quem assina a norma? Essa pessoa precisa também se respaldar pelo estudo técnico científico. Né? Uma questão importante é o uso da simulação no dimensionamento de saídas de emergência. Para um auditório pequeno como esse, a gente sabe que nós vamos calcular e a norma vai nos responder adequadamente. Mas se nós temos um ambiente muito maior, vou dar um exemplo para vocês, o Centro Eventos que está sendo construído aqui em Biguaçu, ele vai ter uma capacidade para em torno de 20 a 22 mil pessoas, se não me engano, é isso, Alexandre? Acho que 20 mil pessoas. Então percebam, uma multidão de 20 mil pessoas sujeita a comportamento de todo tipo, de toda natureza. É um centro de eventos, lá vai ter boate, vai ter pessoas que ingeriram bebida alcoólica e até entorpecentes. É preciso considerar isso em nosso projeto. Muitas vezes, uma simulação
de como seria aquela saída, de como seria o comportamento daquelas pessoas, pode nos responder talvez até melhor do que a norma. Tá? Isso é uma questão para discussão nossa, que nós precisamos avançar e evoluir nesse sentido aqui em Santa Catarina. Tá? Eu deixo as referências aí para que os senhores possam também pesquisar tudo aquilo que nós pesquisamos mais recentemente. Agradeço bastante e me sinto bastante honrado com a atenção de todos os senhores e senhoras. Muito obrigado. Eu mesmo aqui, a Emily vai nos ajudar passando aí o microfone para quem desejar fazer alguma pergunta. Nós temos então aí em torno de 15 a 20 minutos para aqueles que desejarem fazer perguntas. Só levantar a mão que a Emily leva o microfone até você. Olá, bom dia. Ok, obrigado. Cheguei agora. Opa, o meu nome é Roberto Vaz, eu sou engenheiro da UDESC. A minha pergunta é referente à lei que foi mencionada ali. Ela é de 2013. Ela foi criada após o evento da Boate Kiss? É isso? Ou ela já existia e não era respeitada? Bom dia, engenheiro Roberto. É muito bom tê-lo aqui. É assim, nós já tínhamos uma previsão constitucional do ano de 2003, tá? Que nós deveríamos aplicar sanções administrativas. O problema é que nós necessitávamos de uma legislação infraconstitucional, que daí é a Lei 16.157 de 2013, para podermos aplicar as sanções administrativas que a gente chama de poder de polícia do Corpo de Bombeiros. Então, a resposta é, tínhamos uma previsão constitucional, mas na prática não poderíamos aplicar por não haver a lei no Estado. O evento da KISS foi em janeiro, 27 de janeiro, e a lei é de 13 de junho do mesmo ano. Então, foi pós-Boate Kiss. Tá, e no caso, a proibição é para qualquer evento fechado? Qualquer local fechado? Perfeitamente. Local fechado. Perfeitamente. Então, assim, uma coisa que eu há muito tempo observo no Brasil é que assim, os eventos acontecem e se vai muito de um extremo ao outro, né? De repente é possível ou tolerável e de repente passa a ser impossível de ser realizado para qualquer tipo de evento. Então, a minha indagação aí é, por exemplo, se compara, por exemplo, esse ambiente aqui é o ambiente de um ginásio, em concreto, né? Que são ambientes diferentes, não tem carpê, não tem piso inflamável, então, não, tanto faz ser um evento aqui ou dentro de um ginásio aparentemente mais seguro para se realizar um evento pirotécnico, não interessa, é proibido. E aí não se tem, por exemplo, a entrada do profissional que poderia realizar o evento pirotécnico com maior competência, segurança. Não que eu seja a favor do evento pirotécnico, eu estou analisando a possibilidade de você ter um profissional trabalhando no evento em si. Né? Entendi. Só explicando melhor então. A proibição do uso do artefato pirotécnico, ela já existia. Não em lei, mas ela estava em instrução normativa do Corpo de Bombeiros. Então, antes da Boate Kiss, em Santa Catarina, já não era permitido. Nós já tínhamos ciência do risco envolvido. Tá? E concordo com o engenheiro Roberto quando ele fala acerca da análise ou avaliação de risco de cada ambiente. Tá? Só que o que acontece é que nós temos N variáveis que estão sujeitas à falha, Roberto. Tá? Então, por isso que nós solicitamos à Assembleia Legislativa que colocasse taxativamente na lei a proibição, porque não há como controlar. Imagine quantos eventos acontecem no Estado. Tá? Muitas vezes o profissional de engenharia, ou um blaster, né, que é um profissional lá que trabalha com o artefato pirotécnico, não tem condição de ir a todos os eventos. Na prática, é isso que nós temos percebido. Sabe? Então, por conta disso, nós também preferimos, eu entendo a sua questão, né, você coloca em termos de avaliação de risco, né, que é algo que, aliás, gente, é mais um ponto que nós precisaríamos evoluir em termos da nossa norma. Na Europa, você já tem, digamos assim, as variáveis, os fatores a serem observados quando o engenheiro e o bombeiro farão avaliação de risco de um ambiente. Isso está previsto em norma. Diferente aqui, a nossa norma ela é prescritiva. Então, ela autoriza ou ela não autoriza. Depois que nós mudarmos a cultura no Brasil, e eu penso que isso
vai levar um tempinho ainda, aí quem sabe a gente possa então migrar, mas nós estamos caminhando para isso, né? Nós poderemos então migrar para uma norma de avaliação de desempenho. Aí sim, Roberto, aí a gente vai poder... Existe essa previsão futura, porque justamente você colocou uma coisa que eu ia mencionar agora. Eu fui em shows pirotécnicos, por coincidência, na Europa, e achei muito seguro. E a coisa assim, não é só por conta disso, né? É coisa de brasileiro, né? Se sai de um extremo às vezes de incompetência, vamos dizer assim, e vai para o outro extremo que é podar 100%. Aí nesse... E não é só toda a engenharia, em vários casos, né? Na Marinha, em vários casos que eu vejo, inclusive. Não, então já que a gente não consegue controlar, vamos cortar de vez e acabar. Eu tenho percebido, Roberto, que acontece assim, historicamente, já estou há 29 anos nessa labuta, tá? Eu tenho percebido o seguinte nesses 29 anos. Se barra, né? Se impede uma autorização, ou seja, vamos para um extremo, e a partir desse extremo inicia-se então um trabalho processo de adequação, tá? Para ver uma contemporização, né? Em relação a cada ambiente. Obrigado. Obrigado. Tem mais uma pergunta, eu acho que é da engenheira Daniela aqui. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Daniela, sou de Tubarão, da universidade lá, e também trabalho como profissional. Na verdade, é mais uma colocação com relação à própria Instrução Normativa 09, na questão de clareza na descrição da norma. Eu sei que vocês estão trabalhando com relação a isso, mas eu gostaria que, se fosse possível, esclarecer a palavra descarga na Instrução Normativa 09. O que entende-se por descarga, porque muitas vezes ela está escrita numa situação que diverge de outros determinados artigos, e isso dá muito conflito. Eu, como ministro aula para curso de arquitetura, e eu pego muito na questão de saída de emergências, dou aula praticamente integral na parte de prevenção contra incêndio somente sobre a Instrução Normativa 09, e sou muito questionada na leitura da norma, porque a norma às vezes ela é interpretada como uma bíblia, e ela não deveria ser assim. Então, a palavra descarga, ela dá dupla interpretação dependendo da situação. E muitas vezes ela está seguida de uma palavra entre outros. Esse entre outros fica muito vago, aí a imaginação vai longe e aquilo que eles acham, certo? Então, é mais uma colaboração com relação a esta palavra e deixar mais claro com relação a isso. As palavras, obrigado Daniela, as palavras entre outros, a critério, elas foram colocadas dentro da norma, muitas vezes para dar uma maior flexibilidade, né, tanto para quem projeta, quanto para aquele que vai avaliar o projeto, fazer a análise ou a vistoria. Tá? Mas a gente entende, nós concordamos que isso pode dar alguns problemas. A descarga, ela é aquele local por onde as pessoas deixarão a edificação, né, e prosseguirão para o espaço livre exterior seguro. Lato sensu, isso é uma descarga. Pena que eu não tenho aqui para poder ler o artigo para vocês, o que a norma diz de como se caracteriza uma descarga. Eu vou transferir uma outra pergunta para a Daniela, para que a gente possa prosseguir na conversa aqui. Um dos grandes problemas que a gente percebe hoje, as equipes de SAT, eu percebo várias equipes de SAT aqui presentes, inclusive do interior do estado, é exatamente não atender aqueles 4 metros de enclausuramento que a gente pede, quando a distância entre a saída da escada de emergência e a saída do prédio for mais do que 4 metros, nós temos que ter um corredor ou um átrio enclausurado. Na verdade, fala a descarga, que considera-se nesse ponto o passeio público, e não a descarga porta. Isso, exatamente. Então, aí nós onde vem a dupla interpretação. Ok, entendi agora, Daniela. Então, assim, a descarga, senhores, é quando nós colocamos as pessoas em segurança ao lado externo da edificação. Aí eu tenho várias situações, eu tenho uma indústria, eu tenho edificação de reunião de público, eu tenho um restaurante, eu tenho uma boate. Tá? Mas quando eu coloco as pessoas ao lado de fora, tá? Aquela passagem saindo da escada de emergência até a saída do prédio, isso é uma descarga. Isso é considerado descarga, ou pavimento descarga. Que não é necessariamente pavimento térreo. Que não é necessariamente pavimento térreo, exatamente. Em algumas situações, vamos pegar o exemplo de Joaçaba, né? Eu vejo que tem alguns engenheiros de Joaçaba aqui. Né? Joaçaba é uma cidade que os terrenos são vendidos, o pessoal brinca lá, né? Ele tem largura e altura, né? Porque a cidade tem muito morro. Tá? Então tem várias edificações que digamos assim, o descarga não é o térreo da rua, né? Pode ser o que seria para nós aqui um subsolo, mas lá não. Lá representa a melhor condição para a evacuação das pessoas daquele prédio.
Não sei se respondi, Daniel. Mais ou menos isso, é porque isso interfere em muitas questões, até mesmo em relação à altura, tipo de escada e tudo mais. A descarga ali na norma, ela não está muito bem, eu acho que, clara na questão da escrita e determinação dos sistemas. Eu queria então convidar a engenheira Daniela a nos ajudar a reescrever na verdade, o artigo. Talvez não seja a melhor pessoa, mas é só uma observação com relação a essa questão. Não, eu gostaria muito. Né? Aliás, na verdade, gente, todos estão convidados a colaborar, porque assim, ó, quanto menos margem à interpretação for permitida dentro da norma, tanto quanto melhor para todos nós. A agilidade nos projetos, nos processos e assim por diante. Obrigado, Daniel. Meu nome é Josué, sou da Enjeitão do Blumenau. Um fato que eu observei ali na característica dos 2 incêndios é que na Boate Kiss morreu quase 3 vezes mais pessoas. Então teve outras falhas que levaram a isso. Josué, obrigado, bem-vindo. Na boate que nós vimos o vídeo, a quantidade de pessoas presentes dentro da boate era menor do que na Boate Kiss. Tá? Então há uma relação direta, né, da quantidade de vítimas em relação à quantidade de pessoas que estavam dentro da boate. Outra questão é que a Boate Kiss, ela estava com a capacidade de público excedendo. Ela não foi projetada para receber público que estava lá, eu não me lembro agora o número exato, se era 1.200 ou 1.500 pessoas que estavam lá dentro. Né? A capacidade de público da Boate Kiss era menos de 1.000 pessoas. Projetado, tá? Assinado pelo engenheiro, pelo arquiteto, né? E liberado pelo Corpo de Bombeiros. Bom dia, engenheiro Frederico de Araranguá. Uma questão sobre que os dois, tanto o vídeo ali dos Estados Unidos e o da Boate Kiss, é o condicionante à fumaça, né? Existe algum estudo específico sobre circulação ou sistemas de circulação para fumaça, sendo que o fogo, como o senhor já explicou, não é o condicionante pior, até mesmo para construção das edificações onde tem um aglomero de público em boates, teatros, cálculos específicos ou até mesmo construções específicas para o fluxo de fumaça? Existe algum estudo sobre isso? Perfeito, obrigado pela pergunta, engenheiro Frederico, lá da cidade das Avenidas, é isso? Paranaguá, né? Assim, ó, Frederico, exatamente sobre esse tema, a condicionante de fumaça é o mais grave, é o que nós precisamos realmente trabalhar. Como eu falei ali que um dos desafios dos engenheiros será, a partir de agora, enfim, em breve, passar a simular os incêndios dentro de cada ambiente, para perceber como se comporta a fumaça dentro desses ambientes. Tá? A partir dessas simulações, a gente passa a trabalhar os sistemas de controle de fumaça. Tá? A respeito disso, será falado no dia de hoje. Primeiro, o Tenente Coronel Alexandre, que é a próxima palestra, inclusive, ele vai falar um pouquinho mais a respeito disso, Frederico, tá? Desenvolvimento do incêndio, fogo e fumaça, tá? Então ele vai explicar melhor como isso acontece, para que nós tenhamos então uma melhor noção. Né? E teremos a oportunidade também de ter uma palestra ainda hoje acerca do controle de fumaça, para que os senhores tenham um melhor aproveitamento. Ok? Emily, depois tem o engenheiro, ele está com a mão levantada desde o início. Lá. Também. Bom dia, o meu nome é Tabata, eu sou engenheira civil e de segurança e também sou de Araranguá. A minha dúvida, na verdade, é com relação à interpretação da norma. É uma questão que eu tive diferentes respostas em diferentes cidades. Que a norma ela menciona que as portas de saída não devem interromper o fluxo, mas ela não especifica se essa porta precisa necessariamente ser com as folhas de abrir para fora, ou se em algumas situações poderia ser uma porta de correr, ou algum outro tipo de porta que não seja necessariamente, que não impeça o fluxo, mas seja de um outro modelo. Entendi, obrigado, Tabata. Gente, a norma, ela fala sim, na verdade, Tabata, ela explica, né? Ela não está bem colocada, concordo contigo, a IN9 não está muito bem colocada quanto a isso, mas ela já especifica algumas situações em que nós devemos prever a porta abrindo no sentido de saída. Então vamos lá. Sempre que nós temos aglomeração de pessoas ou reunião de público, é o nosso caso aqui, sempre, nesse caso, as portas deverão estar abrindo no sentido do fluxo, abrindo para fora. Tá? Seria admissível uma porta de correr aqui, nesse tipo de auditório? Aí, olha gente, agora vamos fugir um pouquinho da norma e vamos lembrar do vídeo, vamos lembrar dos estudos que foram feitos, tá? Percebam qual seria, o que aconteceria, a pressão das pessoas tentando sair, exercendo pressão sobre uma porta de correr. Alguém consegue daí abrir essa porta de correr? Não. Então, ela é um problema nesse tipo de condição, por isso que nós vamos preferir uma porta
de eixo vertical pivotante abrindo para fora, há uma porta de correr nesse tipo de ambiente. Aí se for um restaurante, por exemplo, Tabata, eu acho que a tua dúvida está aí, aí não haveria grande problema, tá? Isso, esse está claro. Sim, entendi. Teve algumas cidades onde permitiram uma porta de correr e outras que não. E outros não, então fica uma coisa meio indefinida. Obrigado, Tabata. Então, assim, a Capitã Isabel já está tomando nota, já estou percebendo aqui, já é uma questão, Tabata, que nós vamos procurar definir melhor, então, dentro da revisão da Instrução Normativa 9, para que não tenhamos mais problema. Ok? Obrigado. Bom dia, eu me chamo Felipe, eu sou engenheiro de execução, eu trabalho aqui na região de Florianópolis. Uma coisa que eu percebi que cada vez mais os condomínios residenciais eles estão privando pela segurança e automatizando as portas. Perfeito. Né? E eu queria saber se tem alguma coisa na norma atual ou se vai ter revisado para uma situação, vamos dizer, de saída. Perfeito. Tem geralmente aquele botão para abrir a porta, a gente sabe se mesmo desligando a energia ele tem uma bateria que vai ficar acionada a porta. Se tem, exigindo que tenha um sistema de corte até da energia da bateria para que a porta seja aberta numa situação de sinistra. Né? Perfeito. Eu acho que, pelo menos no edifício que eu executei, no projeto não existia uma ressalva dizendo tem que ter um sistema para impedir isso. Perfeito. Obrigado pela pergunta, Felipe. Excelente pergunta também, eu acabei não abordando aqui. Senhores, infelizmente o Coronel Biluc já acabou de levantar a plaquinha aqui do tempo esgotado. Eu vou precisar responder a pergunta do Felipe, as demais perguntas que eu já estou vendo outras pessoas teriam. Aí eu vou pedir para que então os senhores anotem e passem para a Emily, né, que eu respondo. Anotem, por gentileza, também o e-mail de vocês, que nós responderemos certamente a todas as perguntas que não sejam possíveis responder aqui. Respondendo ao Felipe, então. Felipe, eu citei ali a norma brasileira, não me recordo agora o número, a norma brasileira de portas automáticas. Tá? Então, na revisão da Instrução Normativa 9, nós estamos estudando a norma brasileira de porta automática para avaliar exatamente o que você perguntou e colocar na IN9. Hoje não há previsão. Nós temos liberado, e a equipe ali do Dados Consulta, o Major Vidal, o Cabo Robson, tem liberado sob parecer, sob avaliação de caso a caso. Existem N formas, né? Bom, você explicaria isso melhor do que eu, de projetar e executar esse tipo de porta. Tá? O que importa saber é aquela porta automática, seja uma edificação residencial, comercial, ela tem que abrir na falta de energia. Essa é a premissa básica. Faltou energia, ela deve permanecer na posição aberta. Mas aí eu tenho um problema de que alguém possa entrar no edifício. Pois é, então eu não posso ter porta automática naquele edifício. Se eu não tenho vigilância patrimonial, física, pessoas, o vigilante, né, para vigiar essa porta porque ela se abriu porque faltou energia, então eu não posso ter uma porta automática naquele edifício, Felipe. Tá? Seria nessa linha de raciocínio, e a tua preocupação é pertinente, porque é uma constante, né? Eu acho que todos os condomínios residenciais, a maioria está fazendo dessa maneira aí. Né? Gente, lamento, obrigado, agradeço bastante pela oportunidade, agradeço ao CREA, né? Agradeço ao engenheiro Celso, ao engenheiro Nelton Baú, né? Nossos amigos aí de longa data, pela parceria, e agradeço pela paciência e atenção de todos vocês. Muito obrigado, tenhamos todos um bom dia. Eu vou convidar, agora sim, o engenheiro civil, né? Vou convidar o Tenente Coronel Alexandre Vieira, para que então já inicie a sua palestra acerca da dinâmica do incêndio e a construção civil. Senhoras e senhores, bom dia. Eu sou o Tenente Coronel Alexandre, sou engenheiro civil, formado aí há quase 6 anos. Eu quero aproveitar para agradecer a presença também de alguns professores da minha graduação que estão aqui presentes. Fico muito feliz com isso, e poder falar para os meus professores também. E o nosso objetivo aqui é falar um pouquinho sobre a dinâmica do incêndio e alguns efeitos que teremos na construção civil decorrente deste fenômeno. Aí vem a primeira pergunta: o que é o fogo? Não vou falar do triângulo nem do tetraedro. Eu achei essa figura muito interessante, o círculo de fogo, porque nós temos que ter 3 elementos fundamentais: o calor, que é a energia de ativação, precisamos de um combustível, pode ser qualquer material que queime, até o aço vai queimar, depende da temperatura. Porque a metal não queima, depende da temperatura. A questão é que essa temperatura ela não se alcança num incêndio convencional.
Por isso é considerado material incombustível. E o comburente, que normalmente é o oxigênio. Mas para que essa relação ocorra de maneira constante, aí vem a reação em cadeia. Por isso que o círculo eu acho muito interessante. Numa combustão, para que ocorra o fogo, nós teremos uma série de produtos já conhecidos. Dentre eles, o principal para nós, como já foi falado, é a fumaça. Porque a fumaça é o que mata, de fato, no incêndio. 70% dos óbitos de incêndio são decorrentes da fumaça. Mas temos outros produtos, o calor, a chama, a luz. Aquela imagem ali de queimando o pneu mostra muito bem isso. Tá? E no incêndio com pneus, eu já fiz isso em um laboratório em Joaçaba, no quartel tem um laboratório lá, atingimos aí facilmente 1.200, 1.300 graus, fazendo leitura com equipamento adequado. Alguns efeitos da fumaça. O primeiro e o mais importante, ela mata, ela se espalha por todo o ambiente, por um processo de convecção, ela é altamente tóxica. E o que mais influencia na fumaça é o tipo de material que está no ambiente, os materiais usados no acabamento e no revestimento. Ele vai influenciar não só na velocidade de produção de fumaça, quanto na densidade da fumaça e o quanto ela é mais ou menos tóxica. E aí nós vamos falar um pouquinho depois à frente sobre a IN18, que faz esse controle hoje em Santa Catarina. Como é que se dá essa transmissão de calor? Isso é importante a gente entender para que a gente possa projetar uma edificação de forma mais adequada. Essa figurinha ela mostra ali, nós temos uma ignição, um material começando a queimar, por um processo de convecção. Os gases aquecidos decorrentes da pirólise, eles vão em direção ao teto, por serem menos densos. A ventilação ela é fundamental nessa hora, porque a ventilação ela tanto pode ajudar quanto prejudicar na questão do incêndio. Uma boa ventilação vai permitir a saída dos gases aquecidos que irão propagar incêndio para os ambientes, mas também vai permitir a entrada de oxigênio, que vai realimentar o incêndio. Tanto é que se tivermos um ambiente totalmente fechado, talvez não precise nem ocorrer o combate a incêndio. A falta de oxigenação vai fazer com que a queima vá reduzindo a sua intensidade e ele pode até chegar à extinção. Então a ventilação, o controle de ventilação, ele é fundamental na questão de um incêndio. E o que é o incêndio? É uma outra pergunta. Todo mundo sabe aqui a resposta. É o fogo fora de controle. Para o homem, o fogo ele foi fundamental para o nosso desenvolvimento. Mas no momento que nós perdemos o controle, ele deixou de ser amigo e se tornou-se um grande inimigo. Eu vou trazer aqui dois incêndios que eu acho muito emblemáticos para a nossa norma. O primeiro foi o incêndio do edifício Joelma, no ano de 74. Foi decorrente desse incêndio que provocou o nosso estado a ter uma norma 2 anos depois, em 76. Até então, Santa Catarina não se preocupava com a prevenção contra incêndio. Isso é decorrência desse incêndio. Essa imagem tem um detalhe que sempre me chama a atenção. No lado direito da imagem tem uma escadinha com alguns bombeiros tentando subir para salvar algumas pessoas. Eles conseguiram, mas isso é decorrente de um mau projeto. A escada era comum nessa edificação. E um edifício comercial, se tivéssemos uma escada, soa lá. Se nós tivéssemos uma escada adequada, com certeza o número de vítimas seria muito menor. E não é uma escada externa que vai resolver. Era só um teste, pessoal. Pode ficar tranquilo. O outro incêndio emblemático para nós, que nos impactou indiretamente, como o Coronel Vanildo já explicou, é o incêndio da Boate Kiss. Porque foi decorrente desse incêndio que foi possível a implementação do poder de polícia. O poder de polícia nos serve muito bem para forçar a permitir que um imóvel tenha segurança contra incêndio quando o proprietário não deseja ou não tem condições de fazer. O que é fato é que todo imóvel precisa ter segurança contra incêndio. E esta legislação, ela impõe esta condição. Não depende mais da vontade do proprietário, ou do engenheiro, ou do arquiteto. Agora é uma exigência em lei.
E se eu não fizer, a lei vai dizer como nós podemos forçar que isso aconteça. Por isso que este incêndio para nós ele é tão emblemático também. A dinâmica do incêndio. Eu acho que essa imagem aqui ela vai traduzir boa parte da minha palestra. Na literatura nós encontramos diversas figurinhas. Eu acabei montando uma diferente, porque nenhuma delas eu achei que era muito adequada. Alguns falam em 3 fases a evolução do incêndio, outros falam em 4. Eu mantive 4 fases e vou explicar o porquê. Na fase inicial, nós podemos ter 2 formas distintas de iniciar um incêndio. Podemos ter uma ignição muito rápida, como por exemplo uma sobrecarga, um curto-circuito. Mas também podemos ter uma ignição muito lenta, como alguém que esquece um ferro de passar sobre um tecido ou sobre uma roupa. Ela vai aquecer, vai levar um tempo, mas vai chegar a uma certa temperatura que vai provocar a pirólise no tecido e vai começar a queimar. Aí, quando inicia a ignição, temos o início da segunda fase. Essa fase começa a ter uma evolução mais rápida, um tempo menor. E à medida que o tempo vai passando, mais materiais vão queimando, vai se produzindo uma quantidade cada vez maior de gases aquecidos que vão acumular no teto. A fumaça faz parte desses gases aquecidos. A fumaça, não podemos esquecer, ela também queima. A fumaça tem monóxido de carbono queima. Tanto é que em temperaturas próximas a 600 graus, nós vamos ter um fenômeno que nem sempre acontece, o flashover, a queima generalizada do ambiente, que é aquela imagem que está no meio, quando todos os materiais entram em combustão. Veja bem, na primeira e segunda fase, abaixo do gráfico, tem uma informação, reação ao fogo. É o momento mais importante onde nós podemos ter o controle dos materiais que estão no ambiente, e dependendo do material que eu tenho no ambiente, isso pode retardar ou impedir que a combustão ocorra, ou pode levar mais tempo para o seu desenvolvimento. E esse mais tempo é fundamental para a evacuação das pessoas. Então, a reação ao fogo dos materiais, como os materiais vão se comportar, ela é muito importante antes da queima generalizada do flashover. Depois que todo o ambiente estiver em combustão, já não me interessa mais esta reação ao fogo dos materiais. Agora o que vai me importar é a resistência ao fogo. É se a estrutura vai ficar em pé e por quanto tempo. É se a minha parede vai compartimentar ou não. Se ela vai ter isolamento, estanqueidade ou resistência mecânica. Então, nesse momento em diante, é fundamental a resistência da estrutura e dos elementos construtivos. Durante todo esse processo, os sistemas de combate a incêndio, eles são utilizados. Não existe uma fase específica. Eles vão atuar em todas as fases. O alarme, por exemplo, ele vai atuar logo após a ignição. Dependendo da sua sensibilidade, com pouquíssima fumaça, já vai acionar o sistema de alarme. Vai depender do sistema. E depois de um certo tempo, nós vamos começar a ter uma redução na quantidade de oxigênio no ambiente e de combustíveis. E começa então a última fase, que é a fase de queda ou resfriamento. Ela tem um problema sério, chamado backdraft. Ou seja, os gases estão muito aquecidos. Havendo uma abertura para a ventilação, que é aquela última figurinha à direita, como uma porta, ele é diretamente proporcional à quantidade de material que eu tenho para queimar e inversamente proporcional à ventilação. Porque quando tiver muita ventilação, a queima vai ser muito rápida. Então, em pouco tempo, eu tenho um incêndio muito severo. Se eu tiver pouca ventilação, eu posso ter um incêndio muito prolongado, porque vou ter uma queima incompleta ou lenta. As principais causas de incêndio. A gente verificou na perícia, eu também sou perito de incêndio, que todas as causas, a principal são as termoelétricas, como curto-circuito, sobrecarga e outros fenômenos provocados pela eletricidade. Depois temos as causas humanas intencionais, onde eu tenho o dom, a intenção, crime mesmo, a intenção de colocar incêndio. Causas humanas indiretas por imperícia, imprudência ou negligência. Causas acidentais que estão relacionadas a defeitos de fabricação dos equipamentos. Fenômenos naturais que são bem raros. Incêndio florestal não é provocado por raio. Isso aí é um mito.
A maioria das causas é ação humana direta intencional ou acidental. A que menos ocorre é o raio, tá? E fenômenos químicos, que é raro, mas tivemos aqui o incêndio químico em São Francisco do Sul. A evolução ela já depende de alguns fatores que a gente acabou falando, da ventilação, carga de incêndio, a distribuição, a geometria do ambiente, das formas de propagação do calor. Uma das principais dentro do ambiente que está em evolução do incêndio é a convecção, porque os gases aquecidos, eles já têm o que é necessário para provocar incêndio, que é o combustível e a energia de ativação. E medidas de proteção, ativa ou passiva, elas influenciam muito também na evolução do incêndio. A questão do risco de incêndio é uma outra situação. Como eu diria, né, um jornalista, uma coisa, outra coisa. E aqui vem um exemplo. A característica da população, se são pessoas idosas, se são crianças, jovens, se estão embriagados, se é um ambiente de festa, são fatores que vão influenciar o risco, o tipo da ocupação. É uma casa noturna ou é uma escola? Muda radicalmente. A forma como essa edificação está construída, os materiais que eu utilizei para a estrutura, para o revestimento, para o acabamento, isso afeta o risco. A localização desse imóvel está próximo de uma indústria, está próximo de uma revenda de gás, uma revenda de fogos de artifício, tudo isso vai influenciar no risco do imóvel. E mais uma vez a carga de incêndio e a ventilação. Nesse aspecto a gente tem as medidas de proteção passiva, são todas aquelas medidas que vão estar incorporadas à construção da edificação. E aí mais uma vez nós vamos ter que falar muito da questão da reação ao fogo dos materiais e a resistência ao fogo dos elementos construtivos. Veja bem, a nossa norma, ela só fala um pouquinho na IN 03 e na IN 18. A parte de resistência, a norma do Corpo Bombeiro, ela hoje não aborda. Mas temos diversas NBRs, onde o profissional que projeta deve obedecer. Eu gosto muito de dizer que a norma do bombeiro, ela define requisitos mínimos de segurança para a edificação. Especificações e requisitos que devem ser observados para o projeto. Não quer dizer que são apenas e somente esses. Isso é um erro muito constante quando vai se discutir um projeto. O profissional tem que estar atento a uma série de normas, não só a do bombeiro. E tem bastante norma brasileira para isso. A reação ao fogo dos materiais. Nós podemos avaliar a reação ao fogo dos materiais através de alguns indicadores ou fatores, como a entrada em ignição do material, se ele demora para entrar em ignição, ou se ele entra mais rápido em ignição, a velocidade de propagação das chamas, a velocidade e quantidade de liberação de calor. Muda muito de um material para outro. Um dos problemas do Botkiss é usar uma espuma para tratamento acústico, onde ela entrava em ignição com muita facilidade, com muita velocidade. Se tivesse um material que ele fosse retardante, com certeza seria uma ocorrência diferente ou não teria nem acontecido o sinistro. A produção de fumaça, aí temos três fatores: a velocidade com que se produz, a quantidade, a densidade e a toxicidade dessa fumaça. Isso muda muito de um material para outro. Podemos ter espumas que visualmente são idênticas, quando a gente faz o teste, o comportamento muda drasticamente. E o gotejamento flamejante, ele propicia muito a propagação do incêndio de uma área para outra. Então esses são alguns fatores que devemos observar na reação ao fogo dos materiais. A carga de incêndio, eu acho que não é novidade, está na IN 03, nós temos os três riscos: leve, médio e elevado. O que nós usamos aqui na prática é a densidade de carga de incêndio. Nós verificamos a quantidade de material do ambiente, distinguimos todos os materiais, então eu preciso saber o tipo e a quantidade de cada material. E preciso também saber o poder calorífico de cada material. Então essa formulazinha, engenheiro gosta de fórmula, não podia deixar de ter uma fórmula na minha apresentação, né? Ela é usada para fazer o cálculo da densidade de carga de fogo. E dependendo do cálculo, podemos ter um risco leve, um risco médio ou um risco elevado.
A nossa definição ela é um pouco diferente da norma brasileira dos valores. Aqui tem o poder calorífico de alguns materiais, só para exemplificar. A nossa norma ela traz muito em quilocalorias por metro quadrado. Aqui eu trouxe megajoule para ficar um númerozinho menor e mais fácil de visualizar. O que nós gostamos de fazer é adotar a carga de incêndio numa equivalência em madeira. Para o engenheiro civil é muito fácil trabalhar com megajoule ou quilocaloria, mas para o bombeiro militar, que a maioria não tem formação em engenharia, é uma unidade um pouco, de certa forma, abstrata. Mas quando eu falo que, na média, eu tenho 30 quilos de madeira por metro quadrado, isto se torna visual e fácil de entender a diferença entre 30 quilos de madeira ou 130. Agora, se eu falar em megajoule, aí o cristão não vai saber o que é. Vai ficar com dificuldade de visualizar e entender. E quando eu falo em quilo de madeira, ele faz a vistoria, ele não precisa saber o que é um megajoule, nem uma quilocaloria. Mas se ele olhar que tem uma pilha de 5 metros de material estocado, ele tem uma percepção muito clara que a carga de fogo não é leve, é elevada. Não precisa nem pesar. Como a gente já verifiquei isso em algumas vistorias. E aí o profissional fica até às vezes sem graça. Pois é, no cálculo deu risco médio. Tá, mas olha a quantidade que está aqui. E não se faz conta nenhuma. Isso é visível. Por isso que gostamos muito de falar em quilos de madeira por metro quadrado. A N18, que efetivamente é o que nós tratamos na parte de reação ao fogo dos materiais. Existem alguns ensaios já previstos em normas. 10 minutos, não cheguei nem um terço. Existe uma série de ensaios já previstos em normas brasileiras e normas internacionais, mas nós preferimos dizer quais são os materiais que são permitidos e os materiais que não são permitidos. Tivemos recentemente uma atualização da IN18, por favor, dê uma olhada no anexo. Facilitou a nossa vida e acho que a dos engenheiros também, porque diminuiu bastante as dúvidas. Resistência ao fogo, temos que falar obrigatoriamente de integridade, ou resistência mecânica, da estanqueidade da fumaça, gases e as chamas, e do isolamento térmico. Também tem norma brasileira para definir isso. Essa figurinha ela ilustra bem esse comportamento do material, que pode ser uma parede ou até uma estrutura. Tem várias formas de melhorar a resistência ao fogo no material. Aí tem algumas, como, primeiro, começando pelo dimensionamento. Se aumentar a seção de um pilar metálico, ele vai ter uma resistência ao fogo maior. Se eu aumentar o comprimento de um pilar de concreto, ele vai ter uma resistência ao fogo melhor. Se aumentar a seção de um pilar de madeira, ele vai ter uma duração no incêndio maior. Aí está a questão do dimensionamento, compartimentação, tinte tumescente. Enfim, existe uma série de materiais que podem ser utilizados para melhorar a resistência ao fogo dos elementos construtivos. Naquela imagem eu fiz questão de trazer uma figurinha acima de um vidro corta-fogo. Não existe no Brasil, é importado, custa muito caro. Para ter uma ideia, a espessura da folha de vidro, 55 milímetros. As camadas são com material intumescente. Então, existe vidro corta-fogo? Existe. Não no Brasil. Dá para importar? Dá. É caro. Então, falar em vidro laminado ou temperado corta-fogo, infelizmente, não é possível. Aqui estão algumas NBRs que os profissionais devem observar na hora de fazer o projeto. Não é porque não está na norma do bombeiro que não deve ser observado. A norma de desempenho, a 15.557, eu gosto sempre de lembrar dela, apesar de ser para apenas construções habitacionais até 5 pavimentos, ela traz 3 situações importantes. Temos que prever no projeto a possibilidade de fuga em segurança das pessoas, garantir as condições de salvamento e combate a incêndio pelo Corpo Bombeiro e minimizar os danos. De forma bem genérica, ela disse tudo. Acho muito interessante isso. Medidas de proteção ativas são todos aqueles sistemas que precisam de uma ação direta ou indireta para funcionar. Chuveiro automático é um exemplo e o extintor hidrante são bons exemplos dos sistemas ativos. Efeitos em estruturas. Esse gráfico eu gosto muito. Ele dá a queda da resistência do concreto armado em decorrência do aumento da temperatura. Por favor, observe a temperatura de 400, 600 e 800 graus. Com 400 graus, em média, a resistência está do FCK 80%, a 600, 50% e a 800, 20%.
Tente gravar esses números. Esse slide demonstra um resumo do comportamento do concreto armado, como ocorre física e quimicamente em decorrência da evolução da temperatura. Basicamente, temos sempre água na composição do concreto, água livre, a água que está adsorvida aos poros e a quimicamente ligada. À medida que vamos perdendo esta água do concreto, a sua resistência vai caindo. E agora aqui no aço, no caso da armadura passiva, muito utilizada na questão dos pilares das vigas de concreto armado, e também trouxe uma figurinha numa estrutura metálica, que também está na condição passiva. Veja bem, até 400 graus, o aço passivo praticamente ele não teve queda de resistência, mas a 600 ela já é inferior a 50%. O aço já começou a perder para o concreto. E a 800 graus caiu para 10%, antes era 20% para o concreto. Agora temos um problema mais sério, quando temos o caso do concreto protendido. Esta laje nervurada, olhando ela, eu não consigo dizer se ela é um concreto convencional armado ou se ela é uma laje protendida. Teria que verificar outros detalhes, principalmente da execução. Mas o que é fato é que se tiver armadura protendida nesta laje, ela é um problema sério na condição de incêndio. Veja bem, com 400 graus, a resistência caiu para em torno de 45%. O aço convencional estaria praticamente 100% de resistência. Quando ela está a 600, 10%, a laje caiu, gente. O peso próprio dela não precisa nem ter sobrecarga, derrubou. Por isso que estruturas protendidas, ou elementos protendidos, pré-moldados, né, é tão problemático na situação de incêndio. Tivemos um exemplo há pouco tempo aqui de um depósito de tecidos, a Anjo, aqui no continente. Tá? E o pessoal perguntou para mim, por que aquela estrutura caiu? Normalmente a estrutura não cai no incêndio. Temos perdas materiais internas, mas a estrutura se mantém. E naquele incêndio o edifício inteiro veio ao chão. Um dos problemas é esse, é a questão da queda drástica da resistência ao fogo decorrente de ter elementos tensionados. Proteção ativa. Eu gosto muito dessa figurinha. Nós teve um incêndio, essa figurinha é bem conhecida, uma viga de madeira queimada, suportando 2 vigas de aço. O peso próprio foi suficiente para causar aquele nível de deformação na viga. É claro, depois que ela esfria, ela volta a ter resistência mecânica. Mas a questão é que, num incêndio, a pior estrutura que nós podemos ter é o aço, ele não avisa. A madeira eu considero uma das melhores, porque a madeira, ela mostra para você a degradação que o calor está provocando. Ela dá sinais visuais da perda da sua resistência. Depois eu tenho o concreto, que também mostra alguns sinais. Um deles é o spalling, onde começa a ter esplacamento ou explosões na superfície do concreto. A água precisa sair, não tem um caminho, você evapora, aumenta 1.700 vezes o seu volume, rompe o concreto. Concreto de alta resistência é um problema para o incêndio. Quem de Balneário Camboriú que está usando aí concreto de alto desempenho, baixa densidade, alta resistência, para o incêndio, isso é um problema a ser observado. Concreto com 25 MPa, por isso é interessante, bem poroso. Permite a saída daquele vapor de água e não vai ter o fenômeno do spalling. Se tiver, ocorre em menor intensidade. Mas a madeira eu gosto muito. E a madeira tem algo interessante. A seção residual que não foi queimada, ela continua resistindo aos esforços mecânicos. Já os outros materiais, ao sofrer a degradação, o aço vai ficar totalmente comprometido, porque ele vai vir ao chão. Não serve mais como estrutura, eu vou ter que trocar. O concreto, dependendo da intensidade, vai ficar comprometido. Precisa ser, às vezes, ter um reforço ou até a troca do elemento estrutural. Objetivos da norma. Essa seta é interessante. O objetivo da norma, como eu disse, é prever ritos mínimos para a proteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente. De que forma? Primeiro, evitando a ignição, através dos materiais de acabamento e revestimento. Por fim, tendo início a ignição, é alertar as pessoas para evacuar. Alertando as pessoas para evacuar é ter uma rota de fuga segura.
saídas de emergências adequadas. Depois, dificultar na propagação, através da reação ao fogo e da compartimentação, que vem logo na sequência. E, por fim, permitir a entrada do Corpo Bombeiro para fazer o salvamento e o combate. Para os senhores terem uma ideia, em 2015, foram analisados quase 40 mil projetos em Santa Catarina, 20 mil vistorias de habites e mais de 280 mil vistorias de funcionamento. Chegamos a quase 350 mil atuações de profissionais. Porque se o bombeiro fez tudo isso o ano passado, significa que para cada atividade dessa teve um ou mais engenheiros envolvidos. E a cada ano que passa, essa atividade aumenta muito. Claro que isso é decorrente do crescimento econômico e principalmente do poder de polícia do bombeiro. Principais limitações de um projeto a ser observadas. Tem alguns sistemas que limitam o projeto. Eu gosto de dizer que de todos, o mais importante é a saída de emergência. Errou o tipo de escada, uma questão de concepção. Você matou o projeto arquitetônico. Vai ter que fazer um novo projeto. É fácil tirar 10 centímetros de uma sala, de um quarto, de uma cozinha? Não dá, né? Está no mínimo do projeto. Então, se você errar a largura da escada, matasse o projeto. Pode fazer novo. E, gente, e quando tudo falhar, o que a gente vai fazer? Só tem um jeito, é fugir. Aí, mais uma vez, rota de fuga segura. Tem várias coisas que influenciam o tempo de evacuação, o coronel Vandelino já falou, mas eu gosto de bater na tecla. Se tudo falhar, uma coisa não pode falhar. Já esgotou meu tempo, estou finalizando. Rota de fuga segura. Eu tenho que ter a chance como usuário de sair em segurança e como bombeiro de entrar e fazer o salvamento e o combate. Pessoal, era isto, obrigado. Eu me coloco à disposição para perguntas. Bem, então é a pergunta, aí a gente consegue ter um intervalo mais cedo. Bom dia, meu nome é Jucimar Cordeiro. Eu tinha uma dúvida referente às saídas de emergência. Poderia levantar a mão que eu não estou visualizando? Obrigado. Em edificações já existentes, na atualização da norma, vai ter alguma coisa decorrente à quantidade de público em relação às saídas existentes? Ou teria que formatar as saídas existentes? Hoje já há essa previsão na norma, tá? Ela está no anexo C da IN 09, onde você tem que fazer o dimensionamento através de alguns fatores, né? Dependendo da ocupação, você vai ter um critério para cálculo da população e, por consequência, você vai dimensionar a largura da porta, a largura da escada e a largura da circulação, ou da rampa se existir no local, tá? Também, como o coronel Vandelino falou, a gente está revisando esta norma e essa tabela, ela está em revisão, ela precisa ser feita uma adequação também, tá? Para que fique mais adequada à realidade. Norma nunca vai ser definitiva, ela vai estar eternamente num processo de revisão, porque senão a construção civil evolui, as técnicas de construção evoluem e a norma fica defasada, tá? Mas já existe essa previsão. Engenheiro Oswaldo de Brusque. Em relação à sinalização de saída, as placas de saída, né? Nessa revisão vai contemplar os novos tamanhos, porque existe uma norma uma norma brasileira, de acordo com a distância, a placa pode ser aumentada. E isso ainda não é contemplado nas INs hoje. Apesar de serem aceitas, como a gente vê aqui que a placa é grande, né? Desculpa eu corrigir, mas já há previsão do tamanho em função da distância, tá? Tem uma tabela já na IN, de sinalização de um local. A NBR, ela traz um dimensionamento. Nós, na época, analisamos aquela forma de dimensionar e preferimos tabelar, para evitar de fazer mais uma continha. Alguns gostam de calcular, mas nem todos, né? Então, já há uma previsão, sim, de tamanho em função da distância, tá? Também está em revisão essa norma de sinalização. Ela vai ficar mais próxima do que hoje está previsto na NBR, de sinalização no local.
Bom dia, sou o Diego de Tubarão. O senhor comentou ali da carga de incêndio, né, que é de 60 quilos por metro quadrado, é risco leve. Pela NBR, são 300 megajoules, é risco leve. Se a gente fazer essa correspondência, 60 vezes 19 vai dar mais ou menos 1.140 megajoules. Então, aqui para nós é risco leve, para os outros estados já é risco elevado. Então, para a parte de sprinkler, isso é muito complicado, porque a nossa classificação de leve para sprinkler é risco ordinário ou até extraordinário. Eu queria ver se existe alguma previsão para uma modificação disso aí. Em relação à carga de incêndio, o que tudo indica, a tendência é permanecer os valores que estão. Podemos até discutir. A questão é que toda vez que nós tornamos a norma mais severa e baixar o valor da carga de incêndio para 300 megajoule, considerar risco leve até este valor, isto vai implicar que nós vamos tornar a norma muito mais rígida em termos de exigência de sistemas. Nós temos uma grande dificuldade na hora de elaborar a norma, que é dosar o grau de exigência. É claro que a gente sabe o que é ideal. Eu costumo dizer que o ideal é o que está aqui no céu, é o que todos desejam. Mas a vida real é botar o pezinho no chão. E nós precisamos achar um meio termo entre o real, pé no chão, olhando para o céu, que é o ideal. E se nós tivermos exigências mais severas na norma, aumentamos a segurança. É o que nós queremos. Isso tem um preço, tem um custo. A sociedade vai querer bancar esse custo, o proprietário vai bancar esse custo, o cidadão. É claro que o profissional que vai projetar, não há muita diferença. Ele vai prever o que a norma especificar. A questão é que isto tem um impacto. Às vezes uma palavra que nós colocamos na norma gera uma série de consequências. Ao definir, por exemplo, o que é vidro de segurança, foi objeto de longas discussões na diretoria. Vidro temperado é vidro de segurança ou não é? É um exemplo. Então, modificar a carga de incêndio é fácil, é um número. A questão é refletir sobre as consequências que isso vai implicar na implementação de mais segurança, maior custo. Então, precisamos ter mais segurança? Com certeza. Mas precisamos saber dosar e avaliar muito bem o impacto dessa mudança. Isso sempre é objeto de muita discussão, tá? Mas a tendência é permanecer esses valores. Bom dia, eu sou engenheira daqui de Florianópolis mesmo, meu nome é Margot. Eu gostaria de saber se existe alguma tendência no sentido de compatibilizar as INs com as NBRs. Porque em muitos casos as informações divergem e às vezes a das INs é até para mais branda, né? E às vezes até em termos de simbologias, as INs não preveem as mesmas simbologias das NBRs. Então eu gostaria de saber se existe uma previsão de que isso convirja em algum momento. O Coronel Biruc depois vai falar bem sobre essa questão, tá? Mas só para responder a tua pergunta, nós estamos trabalhando no sentido de nos aproximar cada vez mais da norma brasileira. A questão é que, em alguns aspectos, a norma brasileira ela é muito mais rigorosa do que a nossa norma. Um exemplo, a norma de brigadistas. E se nós formos cobrar a quantidade de brigadistas que a norma brasileira pede, nós vamos ter mais brigadistas do que população em algumas edificações. Tá? É um exemplo. E aí precisamos achar um valor mais adequado à nossa realidade. Tá? Em outros momentos, ela é muito mais branda que a nossa norma. Tá? Mas a tendência é nos aproximarmos mais da NBR. Nós vamos definir o mínimo, ou seja, o volume que hoje é 705 páginas, somar todas as INs. A lei e o decreto, que são 705 páginas. Eu me dei esse trabalho de contar. E a nossa intenção é que esse volume fique bem menor. Significa que vamos passar mais responsabilidades para os senhores e senhoras, no sentido que aquilo que a nossa norma não definir, vai haver uma indicação, olha a norma brasileira. Isso vai estar expresso logo no início de todas as INs, que a norma de referência é a norma brasileira. O Coronel Biruc vai falar com mais propriedade depois do final da tarde. Tem uma pergunta lá atrás. Bom dia, meu nome é Ana Paula. As normas de procedimento técnico do Paraná e de São Paulo, eles têm as cargas de incêndio tabeladas, já com valor fixo por ocupação de edificação.
não existe a possibilidade, talvez, de tabelar esse valor fixo nas normas de Santa Catarina também, tomando como referência esses estudos já realizados em outros estados? Estamos trabalhando nesse sentido também, tá? Eu vou te dar o exemplo do sistema hidráulico, que é a norma que eu estou revisando, hidrantes e mangotinhos. Estamos elaborando 4 tabelas, cada tabela exige 32 dimensionamentos. Seria um pré-dimensionamento do sistema de hidrantes. É possível fazer isso para o serviço de emergência? Qual é o problema quando você tabela as saídas? É que aí você pode ter um intervalo com uma dimensão menor, mas por estar fora do intervalo da tabela, você vai precisar de uma dimensão maior de largura. E o dimensionamento de saída de emergência, no meu ponto de vista, eu considero extremamente simples. É uma divisão, né? O número de unidades de passagem é igual à população dividido pela capacidade de passagem da escada, da rampa, da porta ou da circulação. Então é um cálculo muito simples de mencionar essa largura. E temos 3 larguras já tabeladas: 1,20 m em geral, 1,65 m para reunião de público e 2,40 m para hospitais e outros locais com restrição de mobilidade, tá? A minha dúvida seria, na verdade, em relação aos valores de carga de incêndio. Por exemplo, as normas do Paraná, para diferentes ocupações, ela dá valores tabelados, que no mínimo para risco leve seria então os 300 megajoules, que nem o engenheiro citou anteriormente. Então, a questão seria possível tabelar os valores de carga de incêndio conforme ocupações de edificações? Também já está previsto na N03. Existe estava no meu slide, mas eu acabei passando rápido por causa do tempo. Existe já uma pré-classificação do risco de incêndio de todas as ocupações. O que acontece vamos dar um exemplo, acho muito clássico, industrial. Risco médio de largada, é a pré-classificação. O problema é que eu posso ter uma indústria tipo metalurgia, trabalha só com metal, carga de incêndio praticamente zero. Vou pedir um sistema risco médio de hidrantes com bombas, isso é caro e é pesado para o proprietário. Se o engenheiro ou o arquiteto apresentar o cálculo da carga de incêndio, que a norma explica como fazer, e demonstrar que é desprezível, o sistema até pode ser isento. A previsão que estamos fazendo na IN07 é que quando a carga de incêndio for inferior a 5 kg por metro quadrado, densidade média, será dispensado, inclusive para uma edificação nova. Porque realmente não faz sentido pedir o sistema de hidrantes e mangotinhos se a carga de fogo é praticamente zero. Mas eu posso ter uma indústria de celulose com risco elevado, acima de 120 kg por metro, que o risco médio, que é a pré-classificação, não é adequado. Então, respondendo a tua pergunta, tem já na IN03 essa pré-classificação do risco de incêndio de cada tipo de ocupação, mas é fundamental que o engenheiro ou o arquiteto faça o dimensionamento. Que fala muitas vezes que seja de 2,10, para que acredito que seja para a fumaça não tapar, né? Ela ficar visível no caso de sinistro. Poderia explicar melhor essa situação da altura de instalação que não pode ficar em cima da porta? Essa pergunta eu considero ela muito importante, bem interessante e oportuna, em função de que a fumaça é a principal causa de morte no incêndio. Como eu falei, a gente tem que pensar como funciona a evolução do incêndio. Todos os gases aquecidos e principalmente a fumaça, ela vai acumular do teto em direção ao piso. E quando eu encontro a primeira abertura, que pode ser uma porta ou uma janela, a fumaça e os demais gases vão começar a sair para os ambientes externos ou adjacentes. E se a minha iluminação de emergência ou as placas de abandono local, a placa de saída, estiver entre o topo da abertura e o teto, a fumaça vai encobrir. E aí ela não serve para mais nada. É por isso que nós brigamos tanto em manter, não a 2,10, mas ao nível da abertura. Se eu tiver abertura neste ambiente rente ao teto, a placa pode ficar aqui a quase 6 metros de altura, sem problema. Mas se a porta é a minha primeira abertura, se for levar a rigor, já está errado sobre a porta. Ela teria que estar da linha da porta para baixo, ou da linha da contraverga para baixo. É uma questão de funcionamento.
O grande problema, às vezes, na hora de fazer o projeto, é não procurar entender o porquê das coisas. A gente tem que voltar a ser criança às vezes, mas por quê disso? E tem que ter uma lógica. Norma não é para ser bonita, norma é para ser eficiente. E isso é engenharia. Tudo tem uma explicação técnica e científica do porquê. Outro problema, a fumaça é muito quente. Em qualquer incêndio passamos rápido. Esse rápido é em torno de 5 minutos, de 600 graus. Os senhores das histórias acham que a iluminação e a sinalização vai funcionar no meio de uma fumaça de 600, 400 graus? Já se perdeu faz tempo. Então, se ela estiver mal posicionada, eu gasto um dinheirão com um ótimo equipamento de qualidade que não vai funcionar, porque está mal posicionado. Essa é a lógica de se exigir abaixo das aberturas, tanto iluminação quanto sinalização. O ideal é que ela estivesse, no máximo, o topo dela na linha da porta, do topo da porta. Mas nós permitimos dessa forma, senão também ninguém faz nada. Considerando que eu tenho aqui um pé direito bem generoso, até chegar à altura da placa, já deu tempo para o pessoal sair. Também levamos isso em consideração. A norma, gente, ela não pode ser uma equação matemática exata. Aí você engessa a construção civil. Ela tem que ter uma flexibilidade. Essa análise é aquilo que o Coronel Vandalino explicou anteriormente. Coronel, aqui. O que a Ana Paula estava comentando é que todos os estados, exceto Santa Catarina, elas consideram que, por exemplo, uma indústria de cana-de-açúcar, além daquela tabela de 3 classificações ali, ela coloca que, por exemplo, tem lá 800 megajoules. Então, dimensione todo o sistema para 800 megajoules. Uma indústria que trabalha com porcelanato, carga de incêndio menor. Então, trabalhe com, por exemplo, 300 megajoules. Uma indústria metalúrgica, trabalhe com 200 megajoules. Então, além dessa classificação de 3 riscos, ela classifica, uma classificação bem extensa e robusta, vários outros tipos de edificação que não deixam o projetista imaginar que talvez aquilo seja tal coisa. Ela já diz que aquilo é e pronto. Ela é bem mais prescritiva. Isso seria bastante interessante, porque em certas edificações, o projetista sem muita experiência, ele diz que uma edificação que tem uma carga de fogo alta, edificação nova que tem carga de fogo alta, ele pode classificar como risco leve o sistema hidráulico preventivo. Já nos outros estados isso não acontece. Nós corremos um risco se nós tabelarmos. Primeiro, a tabela KNAI traz mais de 2.000 atividades. Nós queremos 2.000 tipos de ocupações. Ficaria bem complicada a norma. Temos de definir todos os sistemas. Outro risco, não é porque é cana-de-açúcar que a carga de fogo ela vai ser sempre idêntica. Isso vai mudar. Meu tempo está esgotando. Isso vai mudar para uma mesma atividade. Não estou falando nem de ocupação, estou falando de atividade. A nossa norma, até 3 anos atrás, só tinha 13 ocupações. Hoje são 25. Eu entendo que deveria ter algumas a mais. Só que quanto mais tipos diferentes de ocupação, mais complicado vai ficando também o projeto. É claro que todo bom engenheiro gosta de gráfico e de tabela. Isso facilita muito a vida. Mas ela vai engessando o sistema. Então, para um resultado da tabela pode ser interessante, para outro pode ser desfavorável, porque o cálculo dele apresentou que ele poderia ter uma condição de exigência mais branda. Tá? Então, para algumas situações, a gente vai tabelar para facilitar a vida dos senhores e a nossa também. Em outras, vai continuar permanecendo o dimensionamento. Mas tudo vai depender de muita discussão. Eu esgotei o meu tempo, eu vou permitir mais uma pergunta. Atrás da Daniela, nossa amiga que está com o braço levantado. Camisa, você mesmo levantou o braço. Isso. Meu nome é Rogério, eu sou engenheiro civil e a minha questão é em relação à iluminação e às placas. Sobre iluminação, na norma fala que é uma multiplicação em função da altura. E daí se fica vácuo, se pegar a luminária de emergência, essa comum, e se pegar uma 12,55, aí o cara vai botar sobre 5 metros de altura e vai abranger uma área enorme que não vai ter luminosidade correta para rampas, escadas e até mesmo para superfície plana. E na norma não fala, só fala em multiplicação da altura. E a outra situação é se não tem nenhum sistema que regulamenta essas placas, porque não é, aqui está um exemplo que tem um pé direito alto, então proporciona que isso aconteça e seja fácil de visualizar, mesmo que até a fumaça chegue na altura da porta. Só que tem várias edificações que a gente vê que passa pelo bombeiro igual, e está assim, e é um pé direito muito mais baixo, e outras placas que nem estão previstas na norma, e alguns bombeiros acabam aceitando e passando.
Eu questiono isso porque isso fica muito na relação assim, pô, como é que aquele engenheiro passa e com esse não passa? Eu acho que fica, vamos dizer assim, varia muito a interpretação do bombeiro que vai fazer aquela vistoria final, tanto na questão das placas quanto na questão de emergência. Assim, a diretoria trabalha forte para evitar a subjetividade da norma, tá? Mas não é tarefa fácil, porque toda vez que botamos lá o que é descarga, por exemplo, né, Daniela? Isso demanda uma interpretação. E graças a Deus que somos todos engenheiros e alguns arquitetos, porque se fosse advogado, ninguém ia fazer projeto, pelo tamanho de interpretação que ia ter na norma, tá? Então a gente vai tentar cada vez mais evitar essa interpretação, que você leia e tenha certeza do que tem que fazer, tá? Com relação à sinalização ainda, é uma das normas que tem gerado bastante discussão. O Coronel Biluc é o nosso maior especialista na área, tanto de sinalização, de no local quanto de alarmes. Ele vai poder falar isso com mais propriedade na parte da tarde, mas a gente vai ter mudanças bem significativas nessa parte da sinalização, tá? Eu agradeço, senhoras e senhores, a oportunidade de falar e a paciência de me ouvir. Eu sou manezinho, então é complicado, a gente fala rápido e fala mal, mas obrigado a todos, espero que todos tenham bons seminários e um bom dia.